Homem de 29 anos investigado pelos crimes de estupro de vulnerável praticado contra as enteadas de 6 e 11 anos de idade. Teve um mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil. Ação realizada pela Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher, do adolescente, da criança e do idoso de Sinop. Aqui está. Por que a gente não pode mostrar a cara dele? Por que tem que ficar botando blur, botando efeitinho? A gente não pode mostrar o rosto do criminoso. Porque ele tem os seus direitos, as garantias. Quando a polícia chega, investiga, entrega para o Ministério Público um calhamaço, entrega para a Justiça um monte de documentos, a Justiça expede o mandado de prisão, é porque tem elementos e provas robustas para um mandado de prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, mas a gente não pode mostrar ele aqui. Eita inversão, hein? David Murba, chega mais Murba aqui na tela do BG. A Delegacia da Mulher aqui de Sinop prendeu um homem de 29 anos de idade acusado de abusar sexualmente das duas enteadas, de 6 e 11 anos. Segundo a delegada responsável por essa investigação, os abusos aconteciam quando a mãe deixava as crianças com o padrasto e saía à noite para cursar um curso de técnico de enfermagem. Além das duas enteadas, o homem ele também cuidava de um filho do casal de apenas 1 ano de idade. O caso foi descoberto pela mãe após ela notar um comportamento estranho das crianças. Quando ela indagou, as crianças revelaram o crime, então a mãe procurou a polícia. A notícia chegou à delegacia de polícia por meio da mãe, que a menininha, ele tem duas enteadas, uma de 6 e outra de 11 anos. A de 6 anos pegou o padrasto namorando, palavras dela, com a irmãzinha de 11 anos no sofá. E aí a mãe passou a fazer um curso de técnico de enfermagem há pouco tempo, à noite. E ele se aproveitava desses horários para colocar a filhinha de 1 ano, que é incomum do casal, para dormir, colocava a de 6 anos para dormir mais cedo também, e se aproveitava da ausência dela para cometer os abusos, que ocorriam cerca de 2 a 3 vezes na semana. Doutora, e como é que a mãe descobriu esses abusos? Como que ela conseguiu descobrir que o marido dela estava abusando sexualmente das meninas? Então, ela chegou um dia do curso, à noite, e notou um comportamento diferente das crianças. E aí indagou a menininha de 6 anos, que contou que tinha pego o pai namorando com a irmã no sofá e que tinha visto o short dele do lado e que viu toda a cena dele em posição sexual com a menina. E, a partir daí, a mãe saiu de casa e se reportou à delegacia de polícia. Esses abusos teriam acontecido só com essa maior ou com a garotinha de 6 anos ele também chegou a abusar dela? Então, a criança de 6 anos relata que ele tentava passar a mão nela e já vinha com segundas intenções e que ela, muito perspicaz, entendeu que era errado aquilo e repeliu ele. Aí, a informação que a gente tem com relação a de 6 anos é que ele tentou passar a mão no corpo dela, só que ela repeliu. Então, mas só o ato de passar a mão no corpo de uma criança de 6 anos com o objetivo de satisfação da própria lascívia já configura estupro vulnerável. E o que ele fala, doutora? Então, ele nega, diz que as crianças estão contaminadas pela versão da mãe, pelo fato da mãe querer se separar dele, e que elas podem também ter confundido, que em algum momento, a de 6 anos pode ter visto ele namorando com a mãe no sofá e estar confundindo a história. Tem o laudo pericial que comprova que, com relação à menina de 11 anos, a enteada de 11 anos, houve de fato a conjunção carnal. Doutor, e para essas crianças não revelarem nada à mãe, ele chegava a ameaçar, algo do tipo? Sim, ele ameaçava, dizia que caso ela contasse, a mãe iria ficar brava com elas e que também, se a situação viesse à tona, que ela acabaria com a família, que seria muito pesado e que, colocando a culpa na vítima, né? Caso ela contasse, que ela estaria acabando com a família deles. Caso grave, hein? Caso grave, grave, grave. Como eu tenho vontade de mostrar aqui, sem esse efeito para todos vocês, sem esse efeito. Mas agora a gente tem de preservar em nome da integridade física dessa criatura, porque o que ele fez, segundo o que a polícia apurou até agora, até mesmo pelo laudo pericial, nem os presos dentro do sistema, dentro do Ferrugem, aceitam. Então vai para a cela especial, vai para um espaço separado,
vai ter de responder pela gravidade do que ele cometeu em desviar, em prejudicar o desenvolvimento, a fase da infância de uma criança por conta da maldade, a pura maldade dessa criatura criminosa aqui. Tem um posicionamento aqui da prefeitura, pode colocar, por favor. Se tiver a nota da prefeitura, pode botar sobre o caso da criança aí, tá? Pode colocar aqui na tela, por favor. Essa aqui é a posição que a gente tem. Não, isso aqui, gente, isso aqui é sobre a criança da creche, certo? É o caso da creche, essa aqui, certo? É outra história, não é sobre a situação de Sorriso, de Sinop, certo? A situação de Sinop, o caso é gravíssimo, gravíssimo. Não é mais uma situação em que, olha, prenderam, agora vão investigar para saber se procede. Não, o conjunto probatório é grande. O conjunto probatório é gigantesco. Você tem o envio dessa criatura para o sistema. Você tem a prova de que ele tentou ainda desviar o foco, ludibriar, para ganhar tempo. E agora terá de responder sim pela maldade praticada com essas duas meninas.